Para a gente continuar com os estudos aqui, então, sobre o Scilab, eu quero mostrar aqui agora, a primeira coisa, um comando muito útil que vocês irão utilizar, que é o CLC. Tá? O comando CLC, ele tem a função de limpar toda a tela inicial para vocês. Perfeito? Então, sempre que a gente quiser limpar essa tela aqui, basta que a gente digite CLC e dê um Enter. Perfeito? Sempre quando a gente fizer isso, tá? A gente vai conseguir limpar essa tela aqui de uma forma bem rápida e simples. Tá? Então, comando CLC limpa a tela. Como eu tinha falado para vocês ontem, a declaração de variáveis no Scilab ela é bem direta. Basta você entrar com o nome da variável e o valor da variável. Então, por exemplo, se eu quiser entrar com uma variável A que vale -5, basta eu entrar direto com o valor dela, igual o nome dela e o valor dela. Sempre nessa ordem, tá? Primeiro o valor, primeiro o nome, depois o valor, tá? Sempre nessa ordem. Então a gente pode entrar aqui com A igual a -5, tudo bem? Então a gente já vai ter aqui, ó, na nossa navegador de variáveis, a variável, tá? O valor dela e o tipo dela, perfeito? Só que um detalhe extremamente importante é que o Scilab ele é case sensitive. O que é isso? O ambiente de programação que é case sensitive, ele diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Então, quando eu digito aqui A minúsculo igual a -5, se eu digitar A maiúsculo, ele não reconhece como -5. Tanto que se eu der um A aqui, ele me fala, ó, undefined variable, ou seja, eu não conheço essa variável aqui. Então, mas o que eu posso fazer? Eu posso declarar ela. Então, eu vou falar que um A maiúsculo é igual a 2. E aí, se eu der um Enter, automaticamente ela aparece ali para mim. Perfeito? Então, 2 pontos. Variáveis é simples. Nome da variável igual valor da variável. Você vai declarar a variável. Segundo, case sensitive, ou seja, você pode variar letras maiúsculas de minúsculas. As variáveis vão ser diferentes. Perfeito? Esse é um ponto. Tá, se eu quiser limpar a tela, CLC. Limpamos a tela. Agora, vocês podem observar aqui, no ambiente de variáveis, que essas duas variáveis aqui, elas vão permanecer aí. Caso você não queira que essas variáveis ocupem um espaço na memória, porque elas ficam ocupando espaço na memória, você pode limpar elas da memória. Como é que a gente faz isso? Com o comando clear. Tá? O comando clear, ele limpa todo o histórico de variáveis que a gente tem. Então, se eu der um clear aqui, ele vai limpar essas duas variáveis. Peço que vocês prestem atenção aqui para vocês verificarem que isso acontece, tudo bem? Então, eu vou dar um clear e vou dar um enter. Na hora que eu dei um enter, automaticamente as variáveis foram limpas, tudo bem? Então, limpar a tela de novo, CLC. Às vezes, é útil que a gente não queira visualizar aqui na tela o tipo de variável, tá? Ou o valor que a variável tem. Vou dar um exemplo. Imagina que eu queira entrar aqui com uma variável que eu vou chamar de tempo, tá? E eu quero que essa variável, né, essa variável chamada tempo, ela tenha o valor 1.65, por exemplo. Só que quando eu der um Enter, o Scilab vai me mostrar aqui na tela qual é o valor. Só que imagina que essa é uma variável que vai só me auxiliar ali fazer um cálculo, ela não é o cálculo final que eu quero. Então eu não quero mostrar ela aqui no console. O que a gente vai fazer? Vocês vão colocar um ponto e vírgula no final. Toda vez que vocês declararem uma variável e vocês não quiserem que essa variável apareça no console, termine a digitação colocando ponto e vírgula. Observem o que vai acontecer quando eu der um Enter. Tanto aqui no console quanto no navegador de variáveis, por favor. Tá? Então eu vou dar um Enter agora. Dado o Enter, observa. Ele não me mostrou quanto que vale a variável tempo, porém observa aqui na janela de variáveis. Está lá, tempo é igual a 1.65. Perfeito? Agora, suponha que o valor que eu queira mostrar, tá, seja, por exemplo, tempo ao quadrado. Então eu posso digitar aqui, ó, tempo ao quadrado. Como ela já tá definida, basta eu dar um Enter, ele já me mostra o valor. Tudo bem? Então, se eu quiser que apareça o valor, sem ponto e vírgula. Se eu quiser que não apareça o valor, com ponto e vírgula. Tranquilo? É o segundo ponto. Tá? Então, vamos limpar a tela novamente e vamos dar um clear aqui. Na verdade, a gente tem que fazer o contrário, né? Clear e depois o CLC para limpar a tela e ficar perfeito. Tudo bem? Tá.
O software Scilab, ele é um dos potenciais maiores que ele tem, é já de ter na própria biblioteca uma gama de funções matemáticas pré-programadas. Então, quando a gente precisar utilizar de funções matemáticas, a gente não precisa recorrer à programação dessas funções mais básicas. Então, todas as funções chamadas de elementares, como funções exponenciais, logarítmicas, polinomiais, trigonométricas, irracionais, são as raízes, todas essas funções, elas já estão implementadas no Scilab. Então, você não precisa fazer um novo código. Então, por exemplo, se eu quiser calcular a exponencial de algum valor, basta eu entrar com a exponencial desse valor. Então, por exemplo, imagina que você tenha um t igual a 0. Não quero este valor, então vou colocar 2 pontos para não mostrar na tela. Dou um Enter. E aí eu quero o valor da função exponencial nesse tempo t igual a 0. Então, basta eu entrar com y igual a exp de exponencial, tá? E entrar aqui com o valor do t que eu quero. Eu quero que o valor da função seja mostrado, então eu não vou colocar o ponto e vírgula e vou dar um Enter. Então, automaticamente o computador pega e fala qual é a função exponencial elevada a 0. Perfeito? Todas as funções matemáticas que a gente tem, elas, assim, pelo menos as elementares, elas vão estar programadas aqui no Scilab. Se você quer ter uma noção melhor de qual função e o que ela representa, lembre-se que naquele material que eu passei da nossa primeira semana, tem uma lista grande, tá, das funções do Scilab. Então não deixe de dar uma olhada lá em todas as funções que a gente tem. Beleza? Tá, então feito isso, vou dar um clear aqui para limpar tudo, CLC. Imagina que a sua função agora ela seja um pouquinho mais complicada, tá? Ela seja uma função que tenha produtos, divisões entre valores e valores de funções. Você pode digitar tudo de uma vez, tá? Mas tomando muito cuidado de sempre especificar qual é o tipo de operação que você quer. Feito? Então vamos aqui fazer o seguinte. Imagine que você queira calcular o valor de uma função num t igual a menos 2. Feito? Então tá. Então coloquei t igual a menos 2, vou dar um Enter. Não quero mostrar esse t, então ele vai aparecer somente aqui para mim. Tudo bem? E o que eu vou fazer então? Agora eu quero o valor de uma função. Tá? E eu quero o valor dessa função aí no t igual a menos 2. Mas que função que eu quero? Eu vou fazer o seguinte então. Eu quero a função 2 vezes x ao quadrado. Você poderia muito bem digitar direto assim, ó, 2x ao quadrado, como a gente escreve na matemática mesmo. Só que se você escreve 2x, o Scilab não consegue interpretar. Porque, primeiro, a gente não pode começar a variável com número. Tá? Então, variável ela não pode começar com um número. Se variável não pode começar com um número, ao colocar isso daqui, ele tenta interpretar esse nome de variável. E aí vai dar um erro. Tá? Porque isso aqui não pode ser um nome. Então, o que a gente tem que fazer? Como eu quero é o número 2 vezes a variável, então eu tenho que colocar o vezes. Agora, sem problema. Então, 2 vezes x ao quadrado. Perfeito? Vamos continuar. Mas, agora eu quero fazer uma multiplicação de duas funções. É a função exponencial no valor de menos t. Desculpa, estou colocando o x aqui, mas não é x não, né? É t, né? Agora aqui, ó, menos t, tá? E eu quero multiplicar isso por uma outra função. Que função? 1 sobre t. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui, ó, por 1 sobre t. Tudo bem? Então, sempre mostrando, tá, quais são as operações. Ó, então, eu tenho aqui um produto entre 2 e t ao quadrado, mais a exponencial de menos t vezes 1 sobre t. Tudo bem? E por que eu coloquei esses parênteses aqui? É para contar para o Scilab as prioridades de operação. Quando eu colocar isso dessa forma, o Scilab vai interpretar que primeiro ele tem que fazer essa potência antes de multiplicar e essa divisão antes de multiplicar. Então, ele calcula primeiro isso, depois ele calcula isto, tá? Aí ele multiplica isso daqui e depois ele multiplica isso daqui, que traz o resultado. Então, quando eu der um Enter aqui, automaticamente ele vai nos trazer o resultado, já que eu não coloquei ponto e vírgula. Feito? Então, tomem esses cuidados também. Então, sempre que vocês forem escrever operações matemáticas extensas, sempre lembre de deixar bem claro constantes, multiplicadas por valores e assim sucessivamente. Perfeito? Só que agora, olha um detalhe. Imagina que você olhou para o seu resultado e pensou, opa, eu errei essa função. Tá? Não era no valor igual a t menos 2. Era para o valor igual a t menos 1.
tá? Você vai ter que digitar tudo de novo. Vai. Porque não tem outra forma de você fazer. Então você vai ter que vir aqui digitar t igual a menos 1, tá? Digitar t a menos 1. Ou você digita isso daqui de novo, ou procura aqui no histórico de comandos, dá um duplo clique para ela aparecer aqui e calcula. Perfeito? Mas você tem que fazer tudo de novo. Então, o console do Scilab é uma excelente ferramenta, porém, ele não é a mais indicada para quando a gente vai trabalhar com algoritmos ou instruções extensas. Quando a gente precisa fazer um código extenso, ele é o menos recomendado. Porque se a gente errar algum passo, a gente vai ter que refazer tudo de novo. Perfeito? Então, antes de fazer qualquer coisa mais avançada, o ideal é que eu ensine para vocês aonde nós vamos programar. Aonde em específico é que vão estar as instruções para os nossos algoritmos, beleza? Então, para a gente poder fazer isso, vamos dar aqui um clear para limpar tudo nas variáveis e um CLC para limpar a nossa tela. Tá, que ambiente é esse que eu estou falando para vocês? É um ambiente chamado de SciNotes, tá? Ou SciNote. É tipo um caderno do Scilab, onde a gente pode digitar todas as instruções de comando e a partir desse caderno executar esses comandos para a tela. Perfeito? Então, aonde a gente abre esse caderno? Se você está com o Scilab na sua versão original, sem modificações, aqui no canto superior esquerdo você tem os menus Arquivo, Editar, Console e Aplicativo, perfeito? Logo abaixo do menu Arquivo, você tem aqui um caderninho, perfeito? Com um lapisinho. E aí ele fala, ó, abre o programa editor de texto, SciNotes. Então é isso que a gente quer. Então clique aqui. Quando vocês clicarem, vocês vão abrir essa janela aqui, ó. Ela possivelmente vai ser uma janela flutuante para vocês, tá? Se vocês quiserem deixar a janela flutuante, vocês podem, tá? Vocês podem colocar ela onde vocês quiserem, aumentar o tamanho dela, tá? Vocês podem ficar aqui a critério de vocês, fazer o que vocês acharem necessário. Porém, eu gosto de trabalhar com essa janela aqui embutida dentro do programa. Eu gosto de trabalhar com ela dentro do SciNotes. Como é que vocês podem fazer isso? Tá vendo que existe uma barra azul aqui, tá? Vocês vão escolher um ponto nessa barra que não seja em cima do nome nem dessa interrogação, vão clicar e arrastar para dentro do SciNotes. Tá vendo que já mudou um pouco ali, ó? Observa. Vou soltar aqui, ó. Não tem nada. Observa que aqui não tem nada. Quando eu clicar e arrastar, já mudou ali, perfeito? Eu vou escolher uma posição para colocar. Eu gosto de trabalhar dessa forma, com ele do meu lado direito do programa, tá? Aonde aqui eu entro com os dados, tá? E do lado esquerdo está o meu console, que é onde vai aparecer as respostas, tudo bem? Eu gosto de trabalhar dessa forma. Eu vou aumentar aqui a fonte para que vocês possam ver com mais clareza. Então, deixa eu colocar aqui fontes, SciNotes. Vamos colocar aqui pelo menos um tamanho 16 para ficar tranquilo, tá? Só um minuto, no. Tá, em tamanho 16 eu já acho que fica bacana para que a gente possa fazer, tá? Então, esse daqui é um ambiente SciNotes, perfeito? Dentro do SciNotes, o que eu preciso que vocês entendam é que ele é o console. Então, você pode digitar aqui, sem problema algum, todas as informações que você precisa, tá? Da mesma forma que você digitaria no console. Só que o SciNotes ele tem um potencial muito maior, que é você pode escrever um programa inteiro por ele e executar tudo de uma vez. Se em algum ponto do seu programa estiver errado, você perceber que tem um erro, você corrige somente aquela parte e pode executar tudo novamente. Então, esse é o potencial do SciNotes, tudo bem? Vão existir dois tipos de arquivos SciNotes que vocês podem abrir e salvar. E eu peço que vocês prestem muita atenção. Vão ser os arquivos .sce, tá? E vão ser os arquivos .sci. Eu acho que realmente essa fonte ficou ainda pequena, tá? Deixa eu colocar aqui uma fonte um pouco maior. Que vai melhorar. Então, .sce e .sci, tá? Toda vez que vocês abrirem um arquivo cru que vão conter os comandos principais de um programa,
e é ele que vocês vão executar sempre, isso vai ser um arquivo .sce. Sempre associe esse arquivo como sendo o arquivo principal. Tá? Sempre associe ele como sendo o arquivo principal. Já o SCI é um tipo especial de arquivo, que são os arquivos com funções. Tá? Esses arquivos aqui, eles funcionam como se fosse uma função matemática. Eles têm argumentos de entrada e argumentos de saída. Então, esses arquivos eles são especiais, porque o Scilab ele vai entender esse arquivo como uma função. E aí o seu programa ele pode chamar funções, tudo bem? Então, a gente vai fazer esses dois tipos de separação. O primeiro tipo de arquivo que eu vou trabalhar aqui é o .sce, que são os arquivos principais. Então, tudo isso aqui eu tenho que apagar, porque isso aqui é comando. Perfeito? Então, vou apagar. Então, como eu sei que isso aqui vai ser um arquivo .sce, a primeira coisa que a gente tem que fazer é salva esse arquivo. Antes de você começar a digitar qualquer coisa, salva ele. Porque você só vai poder executar qualquer coisa se ele já estiver salvo. Então, eu vou vir aqui no nosso disquetezinho, que está logo abaixo dos menus editar e formatar. Vou clicar aqui para salvar. E vou escolher aqui um lugar para salvar isso daí, perfeito? Eu vou salvar isso aqui na nossa pasta do nosso curso, FG, cálculo numérico, 2020. Tá? Aqui eu já tenho uma pasta, ó, Scilabs, tá? E eu vou criar uma pasta aqui e vou escrever em curso, para mostrar que são todos os programas que eu faço dentro do curso. Aqui vocês vão ver, ó, tipos de arquivos, tá? Nos tipos de arquivo, vocês vão observar que tem aqui, ó, os dois principais, .sce, .sci. Lembra, esse arquivo aqui ele não vai ser uma função. Como ele não vai ser uma função, eu vou chamar ele de arquivo SCE mesmo. E aí eu vou dar um nome. Muita atenção no nome. Por quê? Não pode ter acentos, não pode ter espaços, não pode ter dígitos especiais como arroba, acentos específicos, cifrão, divisão, hífen, não pode, tá? Então, nome somente letras ou números, tá? Separados pelo underscore ou pelo underline, tá? Só assim. Então, como esse aqui vai ser um arquivo de teste, eu vou só chamar ele teste. Se você quiser colocar um hífen, colocar um, fica a critério, tá? Mas lembra, esse nome não vão poder ter acentos, caracteres especiais, espaço, tá? Então, se você quer separar, colocar vários nomes, separe com um underline, perfeito? Agora aqui vai uma técnica de programação. Sempre quando você for colocar vários nomes, é ideal que você sempre comece colocando o segundo nome com a letra maiúscula e o primeiro com a letra minúscula. Por exemplo, eu poderia fazer assim, ó, Fábio, e aí eu vou colocar o meu sobrenome, Santos. Eu não preciso colocar aqui separando pelo underline, tá? Eu posso separar com a letra maiúscula, tá? Isso aqui são métodos de programação que facilitam muito a sua vida, tá? Mas aqui no caso eu vou colocar teste 1, tá? Então eu vou manter como teste 1, tá? É um arquivo .se, eu vou salvar. Beleza, salvado o arquivo, vocês vão falar, então tá pronto para executar? Infelizmente não. Vocês têm que fazer agora talvez o passo mais importante para que não haja problema de execução no Scilab, que é, vocês têm que contar para o Scilab aonde está esse arquivo. Se vocês não contarem para ele aonde está esse arquivo, ele não consegue rodar ele. Como é que a gente faz isso? É fácil. Está vendo aqui que existe um navegador de arquivos? A gente tem que navegar nos arquivos até achar o arquivo aonde está esse daqui. Então, como é que a gente faz? Está vendo que tem uma pastinha aqui, logo depois do nome? A gente clica aqui e procura dentro dos meus diretórios, tá? Aonde está, então, esse arquivo. Então, o meu vai estar aqui, o Drive, IFG, cálculo numérico, 2020, Scilab, em curso. Se vocês observarem aqui dentro, aparentemente não tem nada. Mas quando eu der um Open, observa aqui, ó, já apareceu. Teste 1. Então agora sim eu estou pronto para poder continuar a minha execução. Tudo bem? Então tomem esse cuidado muito específico. Então, cria o arquivo, salva o arquivo,
Salvado o arquivo, abre essa pasta. Aqui vai uma dica do professor para que você não sofra. A primeira coisa que você vai fazer de todas é abre o Scilab, abre a pasta aonde vão estar os seus arquivos. Então, a primeira coisa que você faz antes de fazer qualquer coisa, vem aqui nessa pasta e abre o seu local aonde estão os arquivos que você vai trabalhar. Sempre faça isso, para não ter problema de execução. Porque um dos problemas mais típicos que vocês podem encontrar e que vocês talvez vai parar e falar, não sei por que está dando errado, é simplesmente isso. Você não setou o lugar aonde estão os seus arquivos. Então, setados os seus arquivos, aí você está livre para programar. Então, aqui você está livre para implementar a lógica que você quiser. Eu posso simplesmente vir cá e colocar, ó, A igual a 3, B igual a 5, C igual a 7. Tá? E eu quero criar uma variável S agora que é a soma desses três valores. Então, eu vou fazer A mais B mais C direto. Direto, direto, direto. Salvo, Ctrl S. Ctrl S. Vocês observam que sai um asterisco que está aqui, ele pula uma linha. Tá? Isso aqui é padrão do Scilab. Salvado, você pode executar. Como é que você vai executar isso daqui? Você vai executar da seguinte forma. Você pode vir aqui, ó, presta atenção. Selecionado o Scilab, tá? O SciNotes, desculpa. Selecionado o arquivo, observa que aparece um sinalzinho de executar aqui, um play. Você pode clicar aqui. Vamos interpretar. Sempre quando você clicar aqui, ele vai começar a executar linha por linha. Então, ele vem na primeira linha, executa ela. Vem na segunda linha, executa ela. Vem na terceira linha, executa e assim sucessivamente, tá? Então, quando eu clicar aqui, eu quero que vocês observem o que vai acontecer, tudo bem? Eu vou clicar. Perfeito. Quando eu cliquei, observe o que ele me falou. Ó. Ele falou que executou o arquivo que está no meu caminho lá. Ele deu o caminho todo onde está o arquivo. Normalmente essa linha aí ela é inútil. Tá? Aí vocês vão falar assim, mas professor, não aconteceu nada aqui. Realmente não. Mas se você observar aqui no navegador de variáveis, ele colocou tudo o que a gente queria. Ó, ele colocou quem é o A, o B, o C e o S. Mas colocou também aqui um ANS. De onde veio esse ANS aqui, professor? Está como verdadeiro. É padrão. Ele executa. Tá? Não sei explicar para vocês o porquê. Às vezes ele aparece, às vezes ele não aparece. Tá? Mas não precisa se preocupar com esse valor, não. Tá? Mas uma coisa que aconteceu, se vocês repararem, quando eu executei, é que aqui não apareceu os valores, mesmo não tendo ponto e vírgula. Tá? Isso acontece. O Scilab, ele não mostra no console coisa que você não pediu para mostrar. Tudo bem? Então, é indiferente se você coloca ponto e vírgula aqui. Você pode colocar ponto e vírgula, perfeito? Não há problema. E executar. Você viu que eu não salvei, cliquei em executar, ele pediu, ó, você precisa salvar as modificações antes de executar? Então vamos salvar e executar. Então, ó, executado novamente. E observa, continuou sem mostrar, tudo bem? Então é aquilo que eu falei, não faz diferença, tá? Se você vai executar ou não, perfeito? Então pode ser sem ponto e vírgula, pode ser com ponto e vírgula. Então, é aqui que você vai entrar com os comandos sem sofrimento. Entra direto com os comandos, tá? E vai montando o seu algoritmo. Tudo bem? Outra coisa extremamente importante. É uma prática de programação comentar o seu arquivo. O que é comentar o arquivo? É explicar para você mesmo o que você está fazendo. Porque conforme esse arquivo fica muito grande, o seu programa fica muito grande, você pode ficar muito perdido, tá? Então, uma excelente prática de programação é você comentar o seu arquivo. Então, como é que a gente comenta uma determinada linha no Scilab? É utilizando barra, barra. Vocês observaram que quando eu dei duas barras já ficou verde? Isso me mostra que tudo que eu escrever a partir de agora, na frente dessa linha, será um comentário. Então, eu poderia escrever, ó, bem-vindos ao curso, tá? Se eu mandar executar isso daqui depois de salvar, vocês vão observar que não vai aparecer nada aqui, ó. Nem aqui e nem aqui. Porque não tem nenhuma variável declarada, não tem nada. Tudo bem? Porque ela está comentada. Então agora eu posso colocar, ó, A igual a 2, B igual a 3, e aí eu vou fazer, ó, C igual a ao quadrado mais A vezes B, por exemplo. Tá? Valores quaisquer aí. E aí eu posso executar, perfeito?
Vou salvar aqui, vou clicar em executar. Ah lá, automaticamente ele colocou aqui os valores para mim, perfeito, A, B e C. Observe que agora ele não deu ANS, tudo bem? Ele não colocou o ANS aqui, já colocou os valores, mas mesmo assim ainda não mostrou essa linha que está aqui. Tranquilo? Então, quando você quiser comentar uma linha de código, //. Outra forma que você tem de comentar, e ela é muito útil quando você quer comentar uma série de linhas, é você utilizar outro artifício muito interessante que é abrir e fechar o comentário. É possível no Scilab abrir e fechar comentário da seguinte forma: /*, tá vendo que ele já comentou tudo que está aqui para baixo? E tudo que eu continuar digitando vai ser considerado comentário, até eu fechar o comentário com asterisco, barra de novo. Agora a partir daqui não, aí ele volta a digitar o código. Beleza? Então, ó, barra, asterisco, abre o comentário. Asterisco, barra, fecha o comentário. Então, isso aqui é muito útil quando você quer escrever um comentário bem mais extenso, onde você vai ter várias linhas de comentário. Ou quando você quer comentar parte do código para não executar ele e verificar o que pode estar dando de erro. Tudo bem? Vocês podem fazer esse artifício aqui para comentar seu código. Tranquilo? Então vamos fechar isso daqui. E vou salvar o seu arquivo aqui. Pessoal, então como eu comentei com vocês, o SciNotes ele não mostra aqui na tela de console as variáveis que você está calculando. Mas e se você quiser mostrar, e se você quiser acompanhar, tá, no decorrer do curso, certos valores? Como é que você vai fazer para mostrar eles no console, já que ele não mostra? Você vai ter que executar funções, tá? Ou comandos, ou instruções que fazem mostrar aquela variável lá no console. Vamos entender como é que faz isso. Eu vou aqui colocar algumas variáveis fazendo o seguinte. Eu vou colocar aqui uma variável A, que eu vou chamar... Primeira coisa, antes de tudo, eu vou colocar aqui clear e CLC. Por que eu vou colocar isso daqui? Porque quando eu executar isso daqui, ele limpa a memória. Tá? Então vamos colocar aqui, ó. Espera aí. Limpa a memória. E depois ele vai fazer isso daqui, que é limpa a janela ou console. Vamos colocar assim, limpa o console das instruções. Então a primeira coisa que eu vou colocar é isso daqui. Vocês podem observar que quando eu já executar isso daqui, aquele exec que aparece aqui, ele não aparece mais. Então quando... outra coisa que eu falei, que eu esqueci de falar também, é que você pode executar daqui dando um F5. Se eu apertar F5, ele executa. Ó, tá vendo que tá piscando aqui? Olha lá, e aparece o exec e depois ele some. Ele está executando o arquivo, tudo bem? Então você pode fazer assim, dessa forma também, com o F5. Tá? Ele vai executar. Então beleza, limpado aqui, então vamos declarar A igual a -4, por exemplo, uma variável qualquer, tá? Não precisa do ponto e vírgula, né? Vamos colocar aqui um T igual a 0,65. Eu vou colocar aqui uma função y, tá? Que ela vai receber, ela vai ter a seguinte característica, A vezes cosseno, vamos colocar, vocês viram que o cosseno aqui mudou de cor, né? Ele mudou de cor porque o cosseno é uma função reconhecida pelo MATLAB, é um comando reconhecido, assim como o clear e o CLC, por isso que eles mudaram de cor, tá? Ficaram com a cor um pouquinho mais clara. Então, cosseno, vou abrir um parênteses, automaticamente ele já fecha o parênteses, você não precisa fechar, tá? Então, cosseno, vamos colocar aqui que eu quero o valor π, então, porcentagem π vezes o t. Tá? Então, A vezes cosseno de π vezes t. E eu quero que esse cosseno esteja ao quadrado. Então, eu vou colocar um parênteses aqui no início, fechar um parênteses aqui e vou colocar ao quadrado. Tudo bem? Então, essa aqui é a minha função. A que multiplica cosseno ao quadrado de π vezes t. Tome cuidado com o π. Ele tem que estar porcentagem π para o programa reconhecer que esse aqui é o valor de π mesmo. Tudo bem? Então tá. Feito isso, eu vou executar então. Como? Vou apertar o F5, tá? Se vocês observarem, automaticamente ele salvou e executou. Porque olha o que apareceu aqui, ó. As minhas variáveis. A igual a -4, T igual a 0,65 e o valor de Y. Só que aí você vai parar e falar, mas professor, eu queria o valor de Y na tela. Eu não queria ter que ficar vendo aqui na variável. Tudo bem, eu quero ver ele maior aqui. Como é que eu faço? Vocês têm duas maneiras diferentes. Depois que você calculou um valor, existem duas maneiras de você mostrar no console, tá, um resultado. Como é que vocês vão fazer isso?
Vocês podem utilizar duas funções diferentes. A função disp, que representa display, tá? Então é direto. Essa função aqui, ela vai ser direta como display, tá? Que é mostrar. Ou a função mprintf, tá? mprintf. Tranquilo? Que é uma função de saída de texto. Por que saída? Ela mostra no console textos. Quais são as grandes diferenças? O disp não é configurável. Então, o que você colocar dentro do disp é aquilo que ele vai mostrar na sua natureza. O mprintf é configurável. Como assim? Se eu quiser mostrar o valor de y, basta eu vir aqui no disp e colocar y. Mas eu não posso colocar nada além disso, tá? Somente uma variável. Agora aqui no mprintf não. Tem como a gente fazer ele ficar mais bonito e colocar informações, como por exemplo, vamos escrever o seguinte, ó. O valor da função é... Beleza. Por que eu coloquei esse apóstrofo aqui no início e no final? Para contar que o que está aqui dentro é texto. Sempre quando vocês quiserem mostrar que algo é texto, coloquem entre apóstrofos. Perfeito? Vou mostrar que aqui é texto. Que valor que eu quero mostrar? Eu quero mostrar o valor de y. Então eu vou contar aqui para o programa que ele vai me mostrar um valor. Como o y aqui é um ponto flutuante, porque é um valor aproximado aqui do cosseno, eu vou colocar aqui um porcentagem f. Como vocês faziam na linguagem C. A mesma coisa. Tudo bem? E por ter colocado esse porcentagem f aqui, eu vou colocar aqui na frente o valor que eu quero mostrar, que é o valor y. Perfeito? Para não haver uma disparidade entre esses dois valores, eu vou colocar aqui um /n. Esse /n, antes do que eu quero mostrar, representa pula uma linha. Tá? É de new line. Então ele pula uma linha quando ele faz isso. Então observa agora quando eu executar. Eu não vou salvar, só vou dar um F5. Perfeito? Então tá lá, observe. No disp, o que ele fez? Automaticamente colocou o valor aqui para mim, sem nada mais. Agora, com o mprintf, olha o que ele fez. Ó, o valor da função é, e aí colocou o valor da função para mim, mostrando que é um ponto flutuante. Qual que é a grande diferença entre esses dois valores? A potencialidade de nesse daqui você puder editar a saída. Então, por exemplo, se você quisesse colocar esse número aqui com apenas 3 casas decimais, você poderia, fazendo o quê? Ponto 3 antes do F, assim como é na linguagem C. Perfeito? Quando eu executar, observa lá, ó, apareceu somente com 3 casas decimais. Tudo bem? Então, a grande diferença é essa. Certo? Então você pode editar essa daqui, enquanto que essa daqui ela não possui edição. E ainda mais, o disp, se você quiser colocar informações igual eu coloquei aqui, você tem que ir escrevendo os disps, tá? Então você teria que fazer um disp separado. Ó, o valor da função é... E aí colocar o próximo disp. Aí vocês vão reparar, professor, mas por que aqui você abriu o apóstrofo duplo e aqui só um? É porque tanto faz, tá? Pode ser único ou duplo. Fica a seu critério. O que interessa é que tem que abrir e fechar. Perfeito? Então, quando eu der um F5 agora, ele mostra lá. O valor da função é. Coloca isso daqui. E aqui a diferença o valor da função é. Vocês podem observar que ele colocou esse apóstrofo aqui, ó, no início e no final, para contar que isso aqui é um caractere. Porque o disp, gente, ele é muito direto. Ele só mostra a variável. Então, ele está mostrando o que está aqui dentro. Como essa variável aqui é uma string, então ele mostra que o que está aqui é uma string. Beleza? Agora esse daqui não, esse daqui é editável. Além de ser editável, ele é configurável para mostrar quantos valores você quiser. Então, por exemplo, ó, o valor da função no tempo, aí você poderia colocar, ó, porcentagem f é tal. E aí colocar aqui na ordem. Observa que o primeiro porcentagem vai mostrar o tempo. O meu tempo aqui é t. Então eu posso colocar aqui t antes do y. Então, ó, nessa primeira porcentagem ele mostra esse t, nessa segunda porcentagem ele mostra o y. Perfeito? Vamos mudar aqui agora, vamos colocar 6 casas decimais. Ele vai mostrar com 6 casas decimais. Quando eu executar, olha lá, ó, o valor da função no tempo 0,65 é menos 0,8244. Então, esse é o poder do mprintf. É ele ser totalmente editável. Tá?
Só um outro detalhe que é muito interessante também. Lá na apostila, tem uma seção específica falando sobre o mprintf. Dê uma lida para vocês verem o que vocês conseguem fazer com essa porcentagem f. Tá? Vocês podem mostrar vários tipos de valores diferentes, como por exemplo, eu poderia trocar isso daqui para e. E quando eu coloco em e, ele vai mostrar isso aqui na forma, na forma de potências de 10. Então quando eu executar, vou colocar só duas casas decimais aqui para o f. Então olha o que acontece. Olha lá, ó. Ele está falando o seguinte, ó, o valor da função no tempo 0,65 é menos 8,24 vezes 10 a menos 1. Vezes 10 a menos 1. Tudo bem? Então, gente, existe uma gama de variedades. Aqui você pode colocar ponto 2, por exemplo, mostrar duas casas também. Olha lá, ó. Então, o valor da função no tempo 0,65 é menos 8,24 vezes 10 a menos 1. Tudo bem? Então, o mprintf é altamente editável. O DISP não. Então, utilizem o DISP para quando for debugar o código, que é tipo, mostra um valor para ver se ele está correto, e use o mprintf para quando você quiser realmente passar informações para a pessoa que está lendo o seu código, para quando ela for executar. E o mprintf ele não serve só para isso também, ele serve para dar organização nos seus resultados, para que você saiba realmente o que cada passo está sendo feito. Tudo bem? De novo, na apostila tem mais comandos, porque não cabe aqui para mim tentar passar por todos, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Tudo bem? Então eu vou encerrar o primeiro vídeo por aqui, tá? Que são essas as informações mais básicas. Até o próximo.